Pessoal, voltando para mais uma aula, para mais um vídeo, e hoje nós iremos revisar o sistema nervoso autônomo. Então vamos a alguns pontos importantes. Toda vez que eu estou falando do sistema nervoso autônomo, é importante que a gente lembre que eu tenho aqui duas vias. A via parasimpática, como a gente demonstra para vocês aqui, e a via simpática. Pois muito bem, esse ponto ele é importante para a gente compreender como é e qual é a verdadeira função do sistema nervoso autônomo. Então vamos lá. Funcionalmente, nós temos aqui a regulação do nosso metabolismo visceral. É por isso que a gente pode encontrar em algumas questões de prova de fisiologia a nomenclatura do sistema nervoso visceral. Porque, na verdade, o sistema nervoso autônomo ele vai ser o sistema nervoso da nossa homeostase. Então, ele vai regular todas as ações viscerais. E como é que ocorre essa regulação? Como é que se dá a ação do sistema nervoso autônomo? Pois muito bem, analisemos o seguinte detalhe. A ação do sistema nervoso autônomo, ela vai ser uma ação antagônica. Aí você pode se perguntar, mas o que vem ser essa ação antagônica? É uma ação contrária. Ou seja, imaginemos o sistema nervoso autônomo inervando o nosso coração. Então nós temos aqui o sistema nervoso autônomo e ele vai inervar o coração pela via simpática, por exemplo, e aqui pela via parasimpática. Então, o que a gente vai observar para nós entendermos o que seria esse antagonismo? A via simpática, qual é o efeito que ela vai gerar no coração? Um aumento da frequência cardíaca. E a via parasimpática, professor? Ela vai diminuir a frequência cardíaca. Então, essa relação aqui é o que eu chamo de ação antagônica. Observe que, de um lado, a inervação simpática aumenta a frequência cardíaca na medida em que o nosso corpo precisa aumentar, por exemplo, o volume de oxigenação em determinadas áreas do nosso corpo. Portanto, você vai relacionar o sistema nervoso simpático a uma condição de estresse fisiológico e o parasimpático você vai relacionar a uma situação de relaxamento. Por isso que, quando o nosso coração, por exemplo, ele é ativado parasimpaticamente, você tem exatamente a redução da frequência cardíaca. Então, são dois pontos importantes. Primeiro, a ação antagônica e, segundo, é a ação alternada. Aí você fala, professor, e o que significa essa ação alternada? Significa que, por exemplo, ou o nosso coração ele está sendo ativado simpaticamente, ou ele vai estar sendo ativado parasimpaticamente. Há essa alternância, exatamente porque o controle dele se dá de forma antagônica. Então seria mais ou menos você imaginar que se essa inervação, se essa ação, ela fosse simultânea, você teria dois comandos diferentes para uma mesma área do seu corpo. Era só você imaginar ao mesmo tempo, o nosso sistema nervoso está mandando o nosso coração aumentar a frequência cardíaca e do outro lado o parasimpático mandando reduzir essa frequência cardíaca. Logo, isso não acontece. Segundo ponto de revisão da nossa aula de hoje é a morfologia dessas fibras. Isso é muito importante tanto para a fisiologia quanto para a farmacologia. Sistematicamente, a inervação simpática e parasimpática ela é formada por dois segmentos nervosos. O primeiro nós chamamos de fibra pré-ganglionar e o segundo segmento nós chamamos de pós-ganglionar. Professor, e como é que eu vou identificar? Muito simples. O pré-ganglionar ele vai fazer sinapse com a área nervosa, basicamente com o nosso sistema nervoso central. E o pós-ganglionar, ele vai fazer a sinapse
a inervação com o órgão efetor. Então, por exemplo, quando você analisa uma fibra nervosa simpática, você observa que a pré-ganglionar ela é curta e a pós-ganglionar ela é longa. Se você faz essa mesma análise lá na parasimpática, você observa que a pré ela vai ser longa e você vai observar que a pós ela vai ser curta. Então, se você aprende a morfologia da fibra simpática, automaticamente você vai aprender a da parasimpática, porque é apenas o inverso. Simpática pré-ganglionar, ela vai ser curta, a parasimpática pré-ganglionar vai ser longa. A pós-ganglionar simpática, ela vai ser longa e a pós-ganglionar parasimpática, ela vai ser curta. Para a gente fechar, lembrem do mediador químico, lembrem dos neurotransmissores. A acetilcolina, ela é um neurotransmissor, ela é um mediador liberado tanto pela fibra pré-ganglionar simpática quanto pela fibra pré-ganglionar parasimpática. Observem que os receptores que vão se comunicar com essa acetilcolina aqui na via simpática e na via parasimpática é o mesmo, receptor nicotínico. Mas quando você desce para a análise da pós-ganglionar, aí você vai observar a diferença. A simpática, ela vai liberar a adrenalina, que se comunica com os receptores alfa e beta, e a parasimpática, ela vai liberar a acetilcolina, que agora se comunica com o receptor muscarino. E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, só mais um detalhe bem simples. Os receptores que se comunicam com a acetilcolina, você vai chamar esses receptores genericamente de colinérgicos. E as fibras de fibras colinérgicas. Já se você tem o neurotransmissor adrenalina, aí você vai lembrar que os seus receptores, nós vamos chamá-los de adrenérgicos, e as fibras que os conduzem, nós chamaremos de fibras adrenérgicas. Pessoal, um abraço e a gente volta a qualquer hora trazendo mais informações de fisiologia. Curtam, deixem o seu like, é importante que vocês valorizem o nosso trabalho. Um abraço, até lá.